Graça e paz, amados. Então vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical em o nome do Senhor Jesus, fazendo oração para que Deus possa estar abençoando as nossas vidas nesta manhã, para a glória do seu nome. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos mais uma vez na tua santa presença. Se estamos de pé é porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor nos despertou nesta manhã com o objetivo de adorarmos o teu nome em espírito e em verdade. Deus, que as tuas misericórdias venham se renovar sobre as nossas vidas nesta manhã. Que o teu Espírito Santo venha iluminar os nossos corações para compreendermos a tua palavra, a revelação do Senhor para as nossas vidas. Fale conosco, é o que te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos falar de Mateus 10, do versículo 29 ao 31, onde nós falaremos sobre a providência de Deus. O Senhor Jesus, ele diz o seguinte: não se vendem 2 passarinhos por um as, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Nesse texto, o Senhor Jesus nos mostra o cuidado de Deus para conosco, a sua igreja, o seu povo, os seus filhos. Deus sempre cuida dos seus. No Antigo Testamento ele já tinha dito através do profeta que Israel era a menina dos seus olhos, para demonstrar o cuidado que ele tinha para com aquela nação. Conosco não é diferente, ele cuida de cada um de nós. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E ele tem demonstrado esse cuidado enviando a sua providência sobre as nossas vidas. A providência de Deus, ela não restringe apenas a nós, é sobre toda a sua criação. Deus criou tudo o que existe e ele cuida, mantém, sustenta toda a sua criação. Tudo que se move, tudo que existe, pertence a Deus. E ele está no controle de tudo e de todos. O Senhor Jesus diz que um simples pardal, quando cai em terra, é a vontade de Deus. E que nenhum pardal ou que nenhum passarinho cairá por terra se não for essa a vontade do Senhor. Você já parou para imaginar a complexidade dessa revelação ou a profundidade dessa revelação? Um simples pássaro, quando cai, isso acontece por providência de Deus, porque essa foi a vontade do Senhor, porque essa foi a ação de Deus naquele exato momento. Até os cabelos de nossa cabeça são contados, nada passa desapercebido, tudo está no controle de Deus. E se Deus assim cuida dos passarinhos, se Deus assim age na vida dos pássaros, muito mais sobre as nossas vidas, porque valemos mais do que passarinhos, diz o Senhor Jesus. Então a providência de Deus em nossas vidas, ela será ainda maior. A providência de Deus em nossas vidas será ainda mais notória, porque é assim que ele age na vida dos seus. A providência, o que vem a ser a providência? É a ação de Deus para sustentar toda a sua criação. E essa providência demonstra a sua soberania. Então, quando falamos da providência de Deus, nós falamos da ação de Deus para sustentar a sua criação. E essa mesma providência, ela demonstra a soberania de Deus. Somente um ser soberano consegue enviar providência sobre toda a criação. Porque se Deus não fosse soberano, ele não conseguiria sustentar toda a sua criação. Mas isso ele o faz, porque ele é soberano. O que vem a ser soberania? É o ato de se governar livremente. Quando falamos que Deus é soberano, estamos dizendo que ele age, que ele governa livremente. Ele não está preso a nenhumas amarras. Ele não está preso, adstrito a nada. Ele faz o que ele quer. Ele é livre em suas decisões.
Ele simplesmente decide e faz. Ele não pede opinião à sua criação. Pode o barro perguntar ao olheiro: o que fazes? Não pode, porque o olheiro é soberano sobre a matéria. Assim é Deus, Ele é soberano sobre a sua criação. Quando Ele quer, faz a chuva cair. Quando Ele quer, Ele cerra o céu. Quando Ele quer, envia alimento ao pássaro. Quando Ele quer, Ele deixa de enviar o alimento ao pássaro e ele morre. Porque Deus é soberano. E Ele envia a providência quando Ele bem entende. Porque Ele governa livremente conforme o beneplácito de sua vontade. Romanos 11, 34 e o 36, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então Deus não precisa de conselheiro. Ele não precisa de opiniões. Ele simplesmente decide e faz. Porque dele são todas as coisas. Tudo é de Deus. Diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus fez os céus e Deus fez a terra. Então tudo é dele. E se tudo pertence a ele, ele tem o controle sobre a sua criação. Então ele não precisa de conselheiro, porque tudo pertence a ele. E o apóstolo não diz apenas que tudo é dele, diz que por ele são todas as coisas. Ele não simplesmente disse que isto é meu. Não, ele criou, porque tudo foi feito por ele. E não é como aquele homem que chega em um determinado lugar, acha um objeto e se apropria desse objeto, dizendo: isso agora é meu. Não, Deus não achou a criação, ele fez. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Esse é o registro de Moisés. Ele falou e o mundo veio à existência. Então tudo é dele, porque tudo foi feito por ele. E o apóstolo ainda diz que para ele são todas as coisas. Tudo existe para Deus, para a glória do seu nome. Por isso ele é soberano. E se tudo é para ele, ele vai enviar a providência para sustentar essa criação. Afinal de contas, tudo é para ele. Ele não é aquele ser criado pela mente humana que fez o mundo, deu corda e deixou o mundo à sua própria sorte e ficou de longe assistindo a história do homem, assistindo o homem criar a história. Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia envia a providência, ele sustenta a sua criação. Ele criou todas as coisas e ele está presente na sua criação, a sustentando. Ele está presente na sua criação, trabalhando conforme bem lhe apraz, porque tudo é para ele. Os pássaros cantam para Deus, os rios correm para Deus, o homem vive para Deus, tudo é para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que Jesus apresentou aos seus apóstolos, que controla a vida de um simples pardal. E muito mais valemos nós, os seus filhos, a sua igreja, do que passarinhos, disse o Senhor Jesus. Bem, vamos ver a providência de Deus sobre a natureza. Hebreus 11:3 diz: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o autor aos Hebreus, ele nos mostra que pela fé entendemos que os mundos foram criados por Deus. Quando ele fala mundos, céus e terra. Então, tudo foi criado por Deus. Nós cremos nisso, porque cremos na revelação das Sagradas Escrituras. Então, Deus criou o mundo. É Ele quem fez. O mundo não surgiu do nada. O mundo não surgiu de uma explosão cósmica. O mundo surgiu pela palavra de Deus. Ele é o Criador. Só que o autor aos Hebreus, ele também diz uma outra revelação, no capítulo 1, versículo 3, falando do Senhor Jesus, o qual
sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então aqui o autor aos Hebreus, ele diz que o Senhor Jesus, que Deus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Hebreus apresenta Deus como o Criador dos mundos e aquele que sustenta todas as coisas. O mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que sustenta todas as coisas. Então a gente pode ver a providência de Deus na natureza. Ele criou o mundo e ele sustenta toda a natureza. Por isso que os seus juízos no tempo do fim corresponderá também sobre a natureza, onde o Senhor Jesus diz que haverá terremotos, que as ondas do mar seriam movidas, de forma que os homens ficariam perplexos. João Apocalipse viu saraiva caindo dos céus, viu os peixes do mar morrendo, porque Deus enviará também o seu juízo sobre a natureza, quando Ele assim o quiser, porque Ele controla todas as coisas, sustenta o mundo. Ele criou o mundo e Ele sustenta o mundo. A natureza é obra de Deus e ela é controlada por Ele. Podemos ver no relato da criação algo interessante. Ali mostra que a luz foi criada antes do sol. Por que Moisés apresentou esta ordem e Deus nos mostrou esta ordem? Para nos mostrar que é Deus quem sustenta a criação, que o sol é apenas um instrumento usado por Ele. Se você perguntar a qualquer cientista, ele vai falar que sem a luz do sol não haveria vida sobre a terra, porque a vida precisa da luz do sol. As plantas, as árvores de forma geral precisam. Sem a luz do sol, a natureza não realizaria a fotossíntese e assim nós não conseguiríamos ter o oxigênio, a respiração como nós temos aqui no planeta, e morreríamos. As plantas não dariam seus frutos. Qualquer cientista dirá, sem o sol não existe vida. Só que o relato bíblico nos mostra que Deus criou a luz antes do sol, para mostrar que quem sustenta a terra, quem sustenta a sua criação, não é o sol, é Ele, o próprio Deus. Que o sol também é a própria criação de Deus, e o próprio sol está sob o controle de Deus. O sol é apenas um instrumento que Deus usa para sustentar a sua criação. Deus não necessita do sol, não precisa do sol, Ele usa. O sol é um instrumento criado por Deus para a sustentação da sua própria criação. Gênesis 1, o versículo 3 e o 5 diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã, o dia primeiro. Então, no primeiro dia da criação, Deus criou a luz. A luz foi criada no primeiro dia, pela palavra de Deus. Gênesis 1, versículo 16 e 19: E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Então o sol foi criado no quarto dia, a luz foi criada no primeiro dia, e o sol no quarto dia. Entre o primeiro e o quarto dia, Deus criou vida no planeta. Já havia sementes, já havia plantas. Por quê? Para nos mostrar que quem sustenta a criação é o próprio Deus. Que a criação, todo o planeta, toda a natureza, todas as vidas dependem da providência divina, dependem da provisão de Deus. Mateus 5, 44 e 45 também nos mostra essa revelação. O Senhor Jesus ali, ele diz: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Aqui o Senhor Jesus, ele nos mostra que Deus é quem faz o sol se levantar, e é Deus quem envia a chuva. Ou seja, a natureza é de Deus. E Ele tem que enviar a sua providência para que a natureza funcione da forma que nós a conhecemos. O Senhor Jesus diz que o seu sol, porque o sol, ele é de Deus.
porque foi feito por Deus e ele é para Deus, como diz Romanos 11. Tudo é dele, por ele e para ele. Mateus 6, 26, o Senhor Jesus ele prossegue dizendo: olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Que revelação! Aqui podemos ver a provisão de Deus sobre a natureza. As aves não semeiam, as aves não cegam, as aves não ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial as alimenta. Então, quando as aves estão se alimentando, é a providência de Deus, é Deus quem está as alimentando. Deus utiliza vários meios, mas é Ele quem fornece diariamente o alimento para cada ave do céu, porque Ele envia a providência. Ele é soberano e Ele sustenta a sua criação. E muito mais valemos nós do que passarinhos. Se Ele envia a providência para aves que não semeiam, que não cegam e nem ajuntam celeiros, enviará muito mais a sua providência para nós, o seu povo, a sua igreja, para a glória do seu nome. Creia na providência de Deus para a sua vida. Não turbe o vosso coração. Sei que estamos passando por um momento de dificuldades, onde a nação, o mundo, está sofrendo ainda as consequências dessa pandemia. A economia está fragilizada, mas não temas, Deus é soberano e Ele vai enviar a providência sobre a sua vida, meu irmão. Ele vai enviar a providência sobre a sua vida, minha irmã, porque Ele cuida dos seus. Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mateus 6,30, o Senhor Jesus ele prossegue: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aqui Jesus mostra a providência de Deus também na natureza, quando ele diz que Deus veste a erva do campo, ou seja, as ervas florescem porque Deus age, Deus envia a providência. Se Ele não quiser, as ervas do campo não florescerão. Por mais que o homem trabalhe na terra, regue a terra, faça o que a ciência diz que tem que fazer, se Deus não enviar a sua providência, a erva do campo não vai florescer. É Ele quem veste a erva do campo, é Ele quem faz a erva do campo florescer. Ele está no controle da sua criação e a sustenta. Essa é a revelação bíblica, e cremos na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é viva e eficaz. Creia na palavra, meu irmão. João Calvino, nas Institutas, volume 1, no capítulo 16, ele diz: não há nas criaturas nem poder, nem ação, nem movimento aleatório. Ao contrário, são de tal modo ordenados pelo conselho secreto de Deus, que nada acontece senão que Ele, consciente e deliberadamente, o tenha decretado. Então João Calvino, ele cria na providência de Deus sobre toda a criação, que toda a criação é controlada por Deus, que em nenhuma criatura tem poder, nem ação, nem movimento aleatório. Tudo que acontece não é aleatório, não está no poder da criatura, nem os seus movimentos, nem suas ações. Tudo é controle de Deus. É Deus quem está agindo. É assim que Ele decretou, porque essa é a sua vontade. Este é o Deus da Bíblia, que criou o mundo e a sustenta, enviando a sua providência para a glória do seu santo nome. Dentro da providência de Deus na criação, vamos detalhar só uma importante, que é a providência de Deus na vida humana. Salmo 24, versículo 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O salmista aqui, cheio do Espírito Santo, ele registra nas Sagradas Escrituras que do Senhor é a terra. A terra, ela é do Senhor, de Deus.
não é do homem, não é do diabo, não é dos governantes, não é do presidente, não é de nenhum rei. Do Senhor é a terra é de Deus e a sua plenitude. Tudo que está na terra é do Senhor, o mundo e aqueles que nele habitam. Não apenas a terra, aqueles que habitam na terra também são do Senhor, que Ele quem nos fez. Ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem é criação de Deus. Então, dele é o homem. Por ele o homem foi criado. E para ele o homem também foi criado. Então somos do Senhor. Pertencemos a Ele, porque somos criações suas. Deus, Ele governa a vida do homem. Jeremias 10, 23, o profeta diz: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Aqui o profeta Jeremias, homem de Deus, servo do Senhor, homem que tinha comunhão com o Espírito Santo, e ele, por revelação divina, ele então entende e nos transmite essa revelação e diz que não é do homem o seu caminho. Os nossos caminhos não são nossos, mas são dirigidos por Deus. Eu sei que hoje a filosofia humana prega o homem no centro, o governando tudo, que tudo gira em torno do homem. O Evangelho nos mostra que Deus é quem dirige os seus passos. Isso é uma afronta à revelação bíblica, dizer que o homem está no controle de todas as coisas. Quem está no controle de tudo é Deus. E a Bíblia diz que até os passos do homem Deus dirige. Salomão diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. É Deus quem dirige os nossos passos. Ele que está no controle de nossas vidas. Ele que está no controle de qualquer situação na qual nós vivenciamos. Ele envia a sua providência. Ele age conforme bem Ele quer. Ele controla tudo e todos, porque Ele é Senhor dos céus e é Senhor também sobre a terra. Salmo 127, o salmista diz: eis que os filhos do homem, eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. O salmista então diz que os filhos são a herança de Deus. Deus concede os filhos a cada um de nós. Deus concede os filhos aos casais. Os filhos são herança de Deus. O fruto do ventre é um galardão de Deus para a vida do ser humano, mostrando que a gestação da vida, a criação da vida, pertence a Deus. Gênesis 32, havia um conflito entre Raquel e Lia, que ambas eram casadas com Jacó. Um dia Raquel disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Quando ela pedia a Jacó filhos, Jacó disse: estou eu no lugar de Deus? Jacó nos mostra que a gestação da vida, em primeira instância, pertence a Deus. É Ele quem controla, é Ele quem está na direção. E quando entendemos isso, nós podemos descansar em Deus. Nós podemos nos refugiar no Senhor, que controla tudo, desde a vida de um pássaro, a gestação da vida do ser humano. Salmo 113, 9 diz que Deus faça que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Então, quando Ele quer, Ele envia a providência e faz da estéril mãe de filhos, porque a gestação da vida está no controle dEle. Quando Ele assim o quer, envia a sua providência e as mulheres conseguem gerar, dar luz a filhos. Quando Ele não quer,
ele fecha a madre e essa mulher não consegue dar à luz a filhos, porque a gestação da vida pertence a Deus. Ele é o Criador. E podemos ver essa providência de Deus na vida humana. Ele guia nossos passos, ele está no controle da gestação da vida humana e ele controla os eventos das nossas vidas. 1 Samuel 23, versículo 26 ao 28 diz: E Saul ia deste lado do monte, e Davi os seus homens do outro lado do monte. E temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e seus homens cercaram a Davi e a seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Ora, essa passagem mostra uma perseguição de Saul contra Davi. E eles estavam no mesmo monte. Saul estava de um lado do monte, Davi do outro. Em um determinado momento, Saul consegue cercar Davi e os seus homens. Não tinha como mais Davi escapar. Não tinha para onde Davi correr. De repente alguém falou: Saul, os filisteus entraram na terra, estão atacando Jerusalém, estão atacando Israel. Então Saul teve que abandonar aquela batalha e ir pelejar contra os filisteus. Ora, o homem natural que não conhece as Sagradas Escrituras dirá que isto foi obra do acaso, que isto foi sorte para Davi. Mas nós cristãos, nós filhos de Deus que cremos nas Sagradas Escrituras, não existe sorte. Isso é providência de Deus. Ele controla os eventos da vida humana. Ele controla os eventos de nossas vidas. Aqui ele fez com que os filisteus entrassem na terra para que no momento exato que Saul fosse para pegar Davi, a notícia já tinha chegasse a ele. E assim Saul não conseguisse pegar a Davi, porque Deus estava no controle e ele ia pôr Davi como rei de Israel e jamais iria permitir que Saul o matasse. Então ele enviou a providência. Então esses eventos todos foram controlados por Deus. Todos esses eventos estão na direção do Senhor. Então a Bíblia sempre nos mostra Deus enviando a sua providência sobre toda a natureza, e em especial sobre a vida do ser humano. Então todas as bênçãos em nossas vidas, eu gosto sempre de dizer, é a providência de Deus. Todas as adversidades também são providência de Deus em forma de disciplina. Então em nossas vidas não tem lugar para a sorte e nem para o acaso. Apenas existe a providência de Deus, um Deus soberano que rege o mundo e as nossas vidas. Bem, agora nós vamos ver um outro tópico sobre a confissão de fé. Vimos no versículo 29 até o 31 sobre a providência de Deus em nossas vidas. Agora nós vamos ver sobre a nossa confissão de fé. A confissão de fé que o Senhor Jesus, Ele requer de cada um de nós, os seus filhos. Mateus 10, do 32 ao 33, diz: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Nós já comentamos essa passagem, alguns estudos anteriores, quando nós falamos da incompatibilidade do cristianismo com as religiões de mistério. Que uma religião de mistério, nós vimos, são essas seitas onde seus adeptos, eles não confessam publicamente que pertence a essa seita. Muitas vezes a esposa não sabe que o marido pertence a uma religião de mistério, que o filho pertence,
Muitas vezes o vizinho não sabe que o outro pertence à religião de mistério, que tudo que acontece lá é oculto, é segredo, está envolvido em mistérios. O cristianismo é diferente, nós vimos. O Senhor Jesus disse que aquilo que Ele nos ensinou ao ouvido, nós temos que anunciar sobre os telhados. Então nós temos que confessá-lo diante dos homens. Cada um de nós cristãos, cada um de nós salvos em Cristo Jesus, temos que confessá-lo diante dos homens. As pessoas têm que saber que pertencemos a Cristo. As pessoas têm que ouvir de cada um de nós que nós confessamos a Jesus, que nossas vidas estão sob a sua direção, que cremos que Ele morreu por nós, que cremos que o seu sacrifício era o único capaz de aplacar a ira de Deus que nós merecíamos. Então nós temos que confessá-lo diante dos homens, porque assim Ele sempre vai estar nos confessando diante do Pai. João diz que Ele está à direita de Deus e está intercedendo por nós. Precisamos que Ele nos confesse diante do Pai todos os dias, porque pecamos, e quando pecamos, Ele está como nosso advogado, intercedendo por nós, confessando-nos diante do Pai. Mas se nós o negarmos diante dos homens, confessá-lo diante das pessoas, Ele nos negará diante do Pai no céu. Então temos que fazer essa confissão pública, temos que confessar. Nossos cônjuges têm que saber que somos cristãos, nossos filhos têm que saber que somos cristãos, nossos pais têm que saber que somos cristãos, nossos vizinhos têm que saber que somos cristãos, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que estudam com a gente, têm que saber que somos cristãos. Temos que confessar ao Senhor Jesus, temos que praticar a nossa confissão de fé. Só que o que vem a ser essa confissão? Nós temos algumas verdades que quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. A primeira dela é que a verdadeira confissão do pecador, ela é obra do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer com que o pecador venha confessar a Cristo. Se hoje confessamos ao Senhor Jesus, isso é obra do Espírito Santo, não é obra nossa. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, diz que todos pecaram, que não há um justo sequer, que não há ninguém que busque a Deus. Ninguém buscaria o Senhor dele mesmo. É necessário que o Espírito Santo venha agir em nossas vidas, venha tirar de nós esse coração de pedra, venha colocar em nosso peito um coração de carne, um novo coração. E esse coração regenerado, aí ele é capaz de confessar a Cristo. Então a verdadeira confissão é obra do Espírito Santo. Por isso Deus disse ao profeta, não por força nem por violência, mas tudo somente é pelo Espírito de Deus. Então, meu irmão, nós temos que entender essa verdade. A verdadeira confissão, ela é obra do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo diz, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Oh, aleluias! O apóstolo foi claro, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer, Jesus é anátema, ou Jesus é maldito. Não. O Espírito Santo nunca permitirá que alguém, onde ele habite, fale uma coisa dessa. Que ninguém que é movido pelo Espírito jamais falará tal coisa. E o apóstolo também prossegue dizendo que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então hoje, quando confessamos publicamente Jesus diante dos homens, fazemos isso pelo Espírito Santo. Isto é obra dele. Quando você confessa Jesus, meu irmão, diante dos seus amigos, você o faz pelo Espírito Santo. Quando você confessa Jesus, minha irmã, diante do seu esposo, você assim o faz pelo Espírito Santo. Quando confessamos a Jesus em uma praça pública, na escola onde estudamos, na empresa onde trabalhamos, para os nossos vizinhos,
confessamos pelo Espírito Santo. Isso é obra dele. Somente o Espírito Santo pode levar as pessoas a confessarem a Jesus, a reconhecê-lo como o Senhor de suas vidas. Então, a verdadeira confissão do pecador, ela é obra do Espírito. Então, quando entendemos isso, descansamos em Deus e entendemos o que o profeta diz, que a salvação pertence ao Senhor, não pertence a homens. A salvação pertence a Deus, porque somente o seu Espírito pode levar o pecador a confessar a Cristo como o Senhor de suas vidas. João Calvino, nos comentários bíblicos, ele diz o seguinte, essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode injuriar Cristo. Em contrapartida, ninguém pode honrar a Cristo a não ser pelo Espírito de Deus. Afirmar que Jesus é maldito equivale a pronunciar blasfêmia contra ele. Afirmar que Jesus é o Senhor equivale a falar dele com honra, reverência, visando a exaltar a sua majestade. Então João Calvino, ele entendeu essa passagem e a explicou dessa forma, que ninguém pode honrar a Cristo a não ser pelo Espírito de Deus. A doutrina calvinista ensina isso, que essa confissão pública, que o pecador só pode confessar a Cristo quando ele é alcançado pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo age na vida dele. Isso não é obra de homens, isso não é obra da vontade humana, isso é obra de Deus, do Espírito Santo. João 14, do versículo 7 ao 9, o Senhor Jesus diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Jesus então foi claro. Ele diz que o Espírito Santo é ele quem convence o mundo. Ele convence as pessoas do pecado. Por que ele convence as pessoas do pecado? O próprio texto diz: porque os homens não creem em Jesus. Ninguém crê em Jesus dele mesmo. É preciso que o Espírito Santo venha e arranque essa dureza do coração do ser humano. Somente o Espírito Santo faz isso. Nenhuma filosofia humana pode levar um pecador a crer em Jesus. Nenhuma ideologia política pode levar um pecador a crer em Jesus. Nenhuma política de assistência social pode levar o pecador a crer em Jesus. Nenhuma forma de entretenimento pode levar o pecador a crer em Jesus. É somente o Espírito Santo. É Ele que convence o mundo do pecado. Do pecado, porque o mundo não crê em Jesus. Se o homem conseguisse convencer outro homem, não era necessário o Espírito Santo ter vindo. Se filosofias conseguissem convencer o pecador, não seria necessário o Espírito Santo ter vindo. Se políticas sociais convencessem o pecador, por que Deus enviaria o seu Espírito sobre nós? Não, nenhuma ação humana é capaz de fazer o pecador crer em Cristo. O homem só confessará Jesus, só reconhecerá Jesus como sendo o Senhor por obra do Espírito Santo. Então, quando entendemos isso, não vamos inventar coisas nas liturgias de nossos cultos. Eu não preciso deixar o culto atrativo às pessoas, tentando atrair pecadores. Eu não tenho que fazer coisas que o homem vai gostar. Não. Quem vai trazer os pecadores, convencê-los do pecado, é o Espírito Santo. Não somos nós. Não é as nossas estratégias, não são os nossos planos, mas é a obra do Espírito. Creia, a verdadeira confissão do pecador, ela é obra do Espírito Santo. Uma segunda verdade sobre essa confissão pública. Então, a primeira é que a verdadeira confissão é obra do Espírito. Só que a Bíblia também nos mostra que existe uma falsa confissão.
E essa falsa confissão não engana Cristo, jamais enganará. A falsa confissão pode enganar homens, pessoas, mas não a Jesus. Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência. E muitas vezes existe uma falsa confissão. Ela externamente parece verdadeira, mas o interior é falso. Só que Deus conhece o coração de cada um de nós. Então a falsa confissão jamais enganará a Cristo. Quando ele diz que é necessário confessá-lo diante dos homens, para que ele confesse essa pessoa diante do Pai, ele não estava dizendo apenas de uma confissão externa, do abrir da boca, porque ele conhece o coração. Se a pessoa confessá-lo de forma hipócrita, confessá-lo apenas da boca para fora, ele saberá, e a pessoa vai receber as consequências dessa ação. Ela jamais vai enganar a Cristo. Mateus 7, 21 e 23 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que o Senhor Jesus ele fala de um momento escatológico, quando ele virá julgar todo o povo, toda a sua igreja, quando ele estiver não mais como advogado, mas como juiz, assentado no seu trono. Nesse dia muitos serão condenados. Mas aqui nesse texto ele não está falando daquelas pessoas que o negou diante dos homens. Ele aqui não está falando de assassinos, de ladrões, de estupradores, de adúlteros, não. Ele está falando de pessoas que o confessou publicamente, que diziam Senhor, Senhor, que chamavam a ele de Senhor, que as pessoas ouviam essa confissão da boca dessas pessoas. Ele diz que nem todo que dizer Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, nem toda confissão é verdadeira. Nem toda confissão é reconhecida por Jesus. Porque existe uma confissão que é falsa. E essa confissão que é falsa jamais enganará a Cristo. A verdadeira trará como consequência que Jesus o confessará diante do Pai. Mas a confissão falsa não engana a Cristo. Essa pessoa que o confessa apenas da boca para fora não vai entrar no reino dos céus. A verdadeira confissão ela é acompanhada de praticar a vontade do Pai, de obedecer a palavra de Deus, de fazer essa confissão realmente de dentro do coração. Jesus dirá para esses que o confessarem de forma falsa: nunca vos conheci. Ou seja, quando essa pessoa externou que confessou a Jesus, naquele exato momento, ele até foi recebido numa igreja física. Ele até foi recebido no hall de membros. Ele pôde até mesmo ser levantado como um líder, mas nunca foi conhecido por Cristo. Não é que ele foi conhecido por Jesus e deixou de ser conhecido, não. Jesus diz: nunca vos conheci, porque nunca houve uma confissão verdadeira. Ele confessou da boca para fora. Ele não recebeu o Evangelho de coração aberto e confessou a Jesus genuinamente. Então a falsa confissão engana homens, engana pastores, engana líder, engana esposa, engana filho, engana os vizinhos. Mas a falsa confissão jamais vai enganar a Cristo. Se você tem confessado de boca para fora e tem achado que tem enganado a Deus, de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Ele conhece os seus.
Ele conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe as palavras antes mesmo de a proferirmos. Ele sabe o que passa dentro dos nossos corações. Arrependa-te, arrependa-te e confessa a Jesus genuinamente, praticando a vontade do Pai. 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19, João registra que isso aconteceu na sua época. Ali ele estava combatendo as seitas, que ele chama de anticristos. Ele diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. João aqui, ele combatia as seitas que já tinham surgido na sua época. E infelizmente muitos que estavam nessas seitas, outrora, tinham sido membros da igreja, tinham confessado a Jesus publicamente. Só que a confissão dessas pessoas, e agora tinham abandonado a igreja, tinham entrado para essas seitas, tinham se tornado anticristos, como João aqui diz. Eles saíram do meio da igreja. João diz: saíram de nós, mas não eram de nós. Ou seja, quando diz saíram de nós, é porque eles confessaram publicamente em um determinado momento a Jesus, diante das pessoas. Quando houve essa confissão externa, eles entraram para o rol de membros da igreja. Todo mundo achava que eles eram cristãos, que tinham Jesus no coração, que eram templos do Espírito Santo. Só que João diz: saíram de nós, mas não eram de nós. Eles estavam no meio da igreja, mas nunca foram a igreja de Cristo. Porque a confissão dessas pessoas, desses anticristos, dessas pessoas que tinham agora saído da igreja, entrado para e criado seitas, essas pessoas nunca foram cristãs verdadeiramente, nunca tinham confessado a Jesus verdadeiramente. A confissão que fizeram eram confissões falsas. E João diz que isso aconteceu para que se manifestasse que não são todos de nós. Nem todos aqueles que estão no nosso meio são de nós. Nem todos aqueles que estão na igreja são uma igreja de Cristo. Porque existem muitos que não confessaram a Jesus verdadeiramente, que houve apenas uma confissão externa, que estão no meio que estão aqui na igreja por vários motivos, menos por causa de Jesus, que vem por causa de bens materiais, que vem atrás de sucesso, que vem atrás de prosperidade, que vem atrás de uma vida de vitória, menos por causa de Jesus. Há uma confissão externa, uma confissão falsa. Estão no nosso meio, mas não significa que são de nós. Então existe a confissão falsa, meu querido. E essa confissão falsa jamais enganará a Cristo. A verdadeira confissão, e ela é demonstrada por obediência à palavra de Deus, é aquela pessoa que se rende verdadeiramente a Cristo, ao ponto de dizer que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. João Calvino, nos comentários bíblicos sobre essa passagem de 1 João capítulo 2, ele explica: a expressão que João utiliza, saíram de nós, que o apóstolo João utiliza, saíram de nós, João Calvino explica da seguinte forma: ele, o apóstolo João, pois, confessa que esses tais que saíram de nós tinham saído do meio da igreja, porém nega que pertencessem à igreja. Mas a forma de remover essa objeção é dizer que a igreja está sempre exposta a esse mal, de modo que ela se vê constrangida a tolerar muitos hipócritas que realmente não conhecem a Cristo, por mais que professem com seus lábios o seu nome. Então aqui João Calvino, reformador de Genebra, ele explica essa passagem entendendo isso, que quando João diz que muitos saíram do meio da igreja, é porque eles nunca pertenceram à igreja.
Eles nunca conheceram a Cristo, por mais que professaram com seus lábios. Houve a confissão externa diante dos homens. Confessaram com os lábios: Jesus é o Senhor de nossas vidas. Mas nunca conheceram a Jesus verdadeiramente. Jesus nunca os conheceu, porque é uma confissão falsa, que não veio do coração, que não veio por causa do Evangelho de Cristo. Então nem toda confissão é verdadeira. Existe a confissão falsa. E ele prossegue, ao dizer, saíram de entre nós, uma outra expressão ali do versículo que o apóstolo João escreve, João Calvino explica, sua intenção, a intenção do apóstolo João, é que haviam ocupado previamente um lugar na igreja, e eram contados no rol dos santos. Não obstante, eles negam que fossem deles, ainda que assumissem o título de crentes. Como a palha, que embora misturada com o trigo na mesma farinha, contudo a palha não pode ser considerada trigo. Então João Calvino ele mostra, ele entende assim, a doutrina calvinista entende isso e explica dessa forma, que nem todos que estão no nosso meio são verdadeiramente crentes. Embora muitos tenham o título de crente, que estão no rol de membros dos santos da igreja física, mas não pertence à igreja invisível, à igreja universal de Cristo. Somente aqueles que confessaram a Jesus verdadeiramente, por obra do Espírito Santo, somente aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo, que foram iluminados pelo Espírito Santo, somente esses que confessarão verdadeiramente. Qualquer outra confissão que veio sem ser por obra do Espírito é obra humana, jamais será reconhecida por Jesus. E esses, cedo ou tarde, sairão do nosso meio. Se não saírem, naquele dia receberão a sentença de Cristo: nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então a verdadeira confissão é a obra do Espírito Santo. E João Calvino termina essa passagem explicando da seguinte maneira: pois, se de fato fosse nós. Quando o apóstolo João explica, ele registra essa frase, pois se de fato fossem nossos, ele, o apóstolo João, declara com franqueza que os que apostataram jamais foram membros da Igreja Universal de Cristo. Ele tem em mente que os que apostatam jamais foram plenamente imbuídos com o conhecimento de Cristo, mas tiveram à luz uma pequena e transitória prova dele, ou seja, desse conhecimento de Cristo. Então João Calvino foi claro em suas explicações, que nem toda confissão é verdadeira. E muitos que estão no nosso meio confessam a Jesus externamente, não são conhecidos por Cristo, porque é uma confissão que não foi gerada por obra do Espírito Santo. A falsa confissão e a parábola do semeador. Mateus 13, versículo 5, 20 e o 21. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Aqui o Senhor Jesus ele estava ensinando por parábolas. Ele diz que o reino de Deus é comparado ao homem que saiu para semear no seu campo. Parte dessa semente que é o em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. As pessoas que ouviram essa parábola não entenderam o que ele quis dizer, nem os discípulos. Mais adiante, Jesus explica essa parábola para eles. E na explicação sobre essa passagem das pedras caindo em pedregais, Jesus que isso significa que o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ou seja, a pessoa ouviu o Evangelho, recebe com alegria, confessa Jesus publicamente. Só que Jesus diz que não tem raiz em si mesmo.
Ou seja, essa confissão não foi gerada pelo Espírito Santo, não é obra do Espírito Santo. Ele se alegrou com a mensagem, foi uma mensagem que soou bem aos seus ouvidos. E ele se alegrou com essa mensagem, gostou dessa mensagem e confessou publicamente. Só que Jesus disse: como não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração. Vindo a perseguição, a angústia, ele se ofende, ele sai da presença de Deus. Ou seja, é aquela pessoa que confessou falsamente a Jesus. É essa pessoa que a semente caiu no meio de pedras, em pedregais. São essas pessoas que João explicava lá, que estavam em nosso meio, mas não eram do nosso meio. Saíram do nosso meio porque não eram de nós. São essas pessoas, aquelas pessoas que dizem Senhor, Senhor, e que não foram conhecidas por Cristo, são essas sementes que caem no meio de pedregais. São pessoas que não têm a terra boa, que o coração não foi uma terra boa, fértil. Então, meus queridos, é preciso confessar a Jesus publicamente, mas entendendo que a verdadeira confissão só virá por obra do Espírito Santo. Vamos parar por aqui essa passagem, esse estudo de hoje. Espero que você tenha compreendido a palavra de Deus, que o Senhor durante o dia possa continuar falando ao seu coração sobre essas verdades. Até o próximo encontro. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.